Saudações dilanescas! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dilanesco. Meu nome é Pedro Couto, desde 2010 eu escrevo sobre Bob Dylan e agora trouxe parte dos meus devaneios para o mundo dos sons. Dessa vez quero experimentar uma nova dinâmica aqui. O Spotify tem um recurso que permite mesclar falas com músicas, como um programa de rádio das antigas. Esse recurso vai ser descontinuado em breve, mas eu achei que valia a pena explorar enquanto há tempo. Este episódio abre uma série que quero fazer de vez em quando sobre versões em português de canções do Bob Dylan. Existem diversas músicas de artistas nacionais que possuem essa origem dilanesca que nem todo mundo sabe. E também acho interessante ter a experiência de ouvir a obra do Dylan na nossa língua nativa. Obviamente que não é Bob Dylan, com a sua voz, a sua cadência única e a própria poesia em inglês. Mas essas versões trazem bons caminhos, seja para observar a forma como foi traduzido ou como foi interpretado, seja para a gente ter uma experiência diferente ao ouvir Bob Dylan. A primeira música que eu escolhi foi Negro Amor. Ela foi gravada pela primeira vez pela Gal Costa para o disco Caras e Bocas, de 1977. É uma versão da música It's All Over Now, Baby Blue, do quinto disco do Bob Dylan, Bringing It All Back Home. Esse disco, lançado em março de 65, faz parte daqueles álbuns da fase elétrica que comentei no episódio 3, sobre a tensa turnê de 1966. O lado A dele é todo com a banda elétrica e o lado B só acústico. It's All Over Now, Baby Blue é a última faixa do disco. Inicialmente, ela parece ser uma canção de amor sobre o término de um relacionamento amoroso. Mas não é bem isso. Antes de falar mais sobre ela, vamos ouvir a versão original? Então, essa música pode ser interpretada como uma canção de despedida de Dylan, não ao amor, mas ao próprio movimento folk. A letra parece ilustrar o caminho sem saída que o movimento trouxe, limitando-se a um pensamento, na visão do Dylan, já ultrapassado. A música seria um Dylan mais velho e sábio, apesar de ter apenas 23 anos na época, falando com o seu eu mais novo, o Baby Blue. E aí lembrando dos olhos azuis bem chamativos do Dylan e lembrando também da referência aos mesmos olhos azuis que é feita na canção A Hard Rain's Gonna Fall, no Blue White Sun, né, no começo de cada estrofe, que é o tema do primeiro episódio desse podcast. Enfim, é Dylan falando consigo mesmo. Meu caro, fim da parceria com o folk. Vamos seguir em frente. Como eu disse, a versão brasileira foi rebatizada de Negro Amor e foi composta por Caetano Veloso e Péricles Cavalcante. Eu consegui bater um papo com o Péricles e pedi para ele contar um pouco de como foi o processo de composição e o contexto da época. Antes, sugiro a gente ouvir a versão da Gal Costa, a versão original de Negro Amor. Vamos lá? Um dos primeiros pontos em relação a essa música, ao meu ver, é uma canção bem difícil de cantar. O tom sobe abruptamente no meio do verso e depois cai drasticamente a cada refrão. Acho que muitos cantariam essa música, mas eu acho que só a Gal para conseguir fazer com uma aparente facilidade essa montanha-russa melódica. Enfim, conversando com o Péricles, pedi para ele contar como surgiu a ideia de traduzir Bob Dylan. Oi, Pedro. Então, a ideia para fazer a versão foi do Caetano, porque o Caetano estava dirigindo um show, ou ia dirigir um show lá em 1975, por aí, da Maria Bethânia, da irmã dele, e ele queria fazer essa versão para a Bethânia cantar. Como ele sabia, éramos muito amigos desde muito tempo, e ele sabia que eu também gostava do Dylan e conhecia as coisas do Dylan, ele que me chamou para fazer junto com ele. Foi assim que surgiu a ideia. Acabou que Bethânia não curtiu, e Gal ouviu, e tipo em 77, eu acho, gravou no Caras e Bocas, foi Gal que lançou a música. Eu também quis saber por que escolheram justamente essa música e como foi o processo de tradução, de criar essa versão. É porque essa canção, It's All Over Now, Baby Blue, era das que a gente mais gostava. Em Londres, a gente conversava sobre essa música, até cantava uns pedaços. Essa canção é uma das canções mais lindas, né? As melhores canções do Bob Dylan, assim como letra e música. E a maneira que a gente fez foi muito assim, a gente fez rápido. E a gente fez rápido e a gente fez assim, um falava, é praticamente literal a versão, né? Falava, alguém sugeria uma palavra, praticamente se seguiu as mesmas ideias, as mesmas imagens, né, que o Bob Dylan utilizou, com pequenas diferenças. Apesar da tradução ser bem literal, como o Péricles comentou,
Existem dois pontos que são bem intrigantes. O primeiro é na frase dos alquimistas no corredor. Enquanto o Bob Dylan faz uma alusão a When the Saints Are Marching In, a canção famosa na voz do Louis Armstrong, a versão brasileira faz referência aos Alquimistas Estão Chegando, de Jorge Benjor. E a coisa do The Saints Go Marching In, essa foi uma ideia de Caetano, de usar os alquimistas, né? Que estava em alta, era do disco mais recente, acho que do Jorge Benjor, né? O segundo ponto curioso é a tradução do título. Baby Blue virou Negro Amor. Apesar da tradução bem distante, eles respeitaram de maneira engenhosa a cadência, né? Ambas possuem o mesmo acento tônico. Baby Blue, Negro Amor. Périx contou quem teve essa ótima ideia. Quanto à ideia do título, Negro Amor, isso nem eu nem Caetano tivemos uma boa solução para Baby Blue, para traduzir Baby Blue, né? E foi o Rogério Duarte, um amigo da gente comum, que deu a ideia de fazer, porque ele falou assim, música negra, né? Blue é música negra, negro amor. Então foi ele que deu essa ideia genial, porque a gente não chegou a uma fórmula, uma maneira de traduzir Baby Blue. Foi o Rogério Duarte que fez sugeriu isso e fez essa contribuição. Para mim, ainda que literal, é um trabalho primoroso de versão. Eu acho que eles conseguiram passar bem a dinâmica da poesia do Dylan. Até mesmo a questão de não ser o fim de um relacionamento amoroso, mas de algo além, também é possível sentir de alguma maneira. E sobre a versão da Gal, o Péricles comentou comigo. Bom, tanto eu como o Caetano gostamos muito, né, da gravação da Gal e ficamos surpresos dela ter gostado e ter abraçado a ideia de fazer uma primeira versão do Bob Dylan para o português. E mais surpreendente ainda foi a repercussão, né? Gal cantou no Fantástico. Até hoje essa gravação toca muito em muitos lugares. As pessoas adoram essa gravação da Gal. Ela até regravou recentemente, né, com o George Drexler, né, num disco de duetos que ela fez há alguns anos. Então foi surpreendente também. A gente, claro, ficou muito contente com isso, a nossa querida Gal interpretar essa música que a gente achava que nem ia, como a Bethânia não quis, parecia que a música nem ia acontecer. Mas aconteceu e acontece até hoje. Além da Gal ter gravado 2 vezes, várias outras pessoas gravaram essa música, né? Então teve Engenheiros do Havaí, o Zé Ramalho, que tem até um disco só com músicas do Dylan, e o Péricles também lembrou de outro Zé. Vamos ouvir. E o Engenheiros do Havaí foi bastante bacana a surpresa, mas eles não foram os primeiros a regravar. O primeiro a regravar Negro Amor, já nos anos 90, foi o Zé Geraldo, que fez uma gravação tanto de estúdio, como também fez uma gravação num acústico, né? Uma gravação ao vivo. Então foi o segundo a gravar. E a gravação dos Engenheiros é como se fosse assim a geração dos anos 80, abraçando também a nossa versão, né, de Negro Amor. Muito boa. E ele ainda lembrou uma passagem bem interessante sobre um retorno, um feedback do Dylan para a versão e até sobre um retorno financeiro disso tudo. Porque essa música, quando a Gal gravou, não teve edição brasileira. Então eu e Caetano nunca ganhamos nada por ela. Quando o Zé Geraldo foi gravar, isso é importante, o Zé Geraldo é da mesma gravadora, ou era da mesma gravadora do Bob Dylan, que hoje é Sony, na época acho que era a CBS. E eles procuraram e não tinha edição da música, então eles quiseram fazer uma edição da música. E pediram para que... pediram para que eu traduzisse, o hábito dos americanos é isso, eles pedem para traduzir para o inglês a versão, para ser aprovada pelo autor ou pela editora. E o que eles me contaram foi que o Bob Dylan aprovou toda a versão, menos o título, porque para ele a gente teve que traduzir por Black Love, e realmente Black Love não faz nenhum sentido, né? Baby Blue. Pra gente, Negro Amor faz muito sentido, mas Black Love não tem sentido. Ele não aprovou o título, mas como a Gal já havia gravado, havia uma espécie de jurisprudência sobre o assunto, e não foi, nem a editora nem o Bob Dylan impediram que houvesse o contrato. O contrato, aliás, leonino, do qual eu e Caetano temos 16% da parte do Bob Dylan.
de 75% do total do Bob Dylan, a gente tem 16%, portanto 8% para cada um. É uma canção muito gravada por muitas pessoas, Zé Ramalho gravou também, e muito tocada. As gravações da Gal tocam, a gravação da Gal toca muito, agora as gravações, porque ela regravou, né? E a gente, dinheiro mesmo com essa música, embora seja talvez uma versão super, talvez a versão do Bob Dylan mais conhecida aqui, talvez o maior sucesso em outra língua, né, do Bob Dylan seja em português com a nossa versão. Por fim, eu conversei um pouco sobre a relação dele com o Dylan e sobre o impacto da sua obra. Como eu disse antes, a minha e a de Caetano relação com a obra do Dylan, principalmente no começo, foi muito bacana, né? Porque as letras eram muito boas. E eu, particularmente, tocava no metrô de Paris, em 1969, nos meses que eu morei lá, eu tocava Mr. Tambourine Man, I Want You, tocava com uma gaitinha de boca. Era uma coisa muito natural e eu gostava de fazer. Mas principalmente nos anos 60 e 70, eu acho que foi o apogeu do Bob Dylan como compositor, não há dúvida, né? O Desire, Blood on the Tracks, né? O maravilhoso Blood on the Tracks, o disco cristão dele, né? No finalzinho dos anos 70, né? Slow Train, eu adoro esse disco. Então eu acho que nos anos 60 e 70 o impacto dele na cultura, principalmente como compositor, com letras incríveis e com belas canções. Eu acho que dos anos 60 e 70, os dois maiores compositores pop norte-americanos são Bob Dylan e o Stevie Wonder, americanos, né? Dos anos 60 e 70. Eles se somam aos grandes compositores de canção do passado, Cole Porter, Irving Berlin, que são de outra geração. Bom, eu vou deixar aqui a versão do próprio Péricles Cavalcante para terminar. É uma ótima abordagem, um jeito meio tango e que destaca ainda mais a montanha-russa melódica que eu comentei lá no começo. Vale muito a pena. Vamos ouvir aqui e até a próxima.